Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Eclesiastes 7, 29, na nova tradução da linguagem de hoje. A simplicidade tem esse potencial de gerar alegria e equilíbrio, enquanto a duplicidade ou a mente dividida tem o potencial de gerar ansiedade e medo. Nos falta direcionar a bússola desse amor para o norte correto. Sem esse centro orientador, firmado no amor a Deus, corremos sempre atrás de muitas coisas que ocupam os nossos amores e são refletidas nos hábitos e comportamentos, nos ritmos e nas liturgias que nos mudam diariamente em alguém sempre ocupado, com pressa, desatento e impaciente. A simplicidade, então, exercitada com uma disciplina espiritual, será refletida nesse esforço intencional de organizar o centro da vida em Deus, buscando o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. E, consequentemente, a simplicidade aparecerá em várias atitudes externas, nas escolhas que fazemos e em uma curadoria de nossos hábitos. Aprendemos a dizer não a muitas coisas, mesmo que boas e interessantes, porque não podemos fazer tudo, ler tudo, aceitar todos os convites, fazer todos os cursos, irmos a todas as reuniões e assim por diante. Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Fazia tempo que eu não vinha por aqui, né? Eu estou em um jejum de redes sociais. Faz um tempo, eu postei pontualmente algumas coisas aqui e ali, nem sei mais quanto tempo faz, o objetivo era passar alguns dias, mas foi me dando vontade e assim, tranquilidade de ficar mais tempo sem estar aqui. E tem sido um tempo tão bom, eu tenho conseguido exercitar mais a presença no meu dia a dia, na minha casa, com os meus filhos, com meu marido. Tenho me dedicado a prestar mais atenção nesse sagrado do cotidiano, né? E com consequência, eu me percebo menos ansiosa, menos preocupada. E durante esse período, Jesus tem trabalhado em mim para que eu seja uma oportunidade, né, de conhecê-lo melhor, de confiar nele também, confiar que ele cuida de mim. Para nós que trabalhamos, né, com as redes sociais elas são um meio de trabalho, não é fácil, né, tomar a decisão de não estar aqui por um tempo. Pode bater um medo, uma insegurança, né? Mas as pessoas não vão me ver, como é que as pessoas vão ver o meu trabalho, como é que eu vou ter novos clientes, né? Novos pacientes. Porque as contas estão aí, os boletos estão aí para pagar. É importante que eu produza conteúdo. Acabou a memória do celular. Tive que apagar umas coisas para poder continuar falando. E aí, durante uma conversa que eu tive com meu esposo, conversa assim, dia a dia, a gente gosta de conversar, de ordenar, né, questões assim de rotina, planejamento, eu percebi que não era só um convite, né, eu estava precisando disso. E eu tava aqui agora no meu devocional, eu terminei meu devocional de todos os dias, né? Minha rotina, apesar de eu não estar aí colocando, né, o meu antes de tudo, ele sempre está comigo, né, todos os dias. E eu concluí a minha leitura devocional e aí eu senti no meu coração de vir aqui compartilhar, fazer um devocional junto com você, onde o convite desse devocional seria: mãe,
onde está o seu coração, né? E me veio uma que nem era a passagem que eu estava lendo no meu devocional, é a passagem da história de Marta e Maria, que está lá em Lucas 10. Eu vou ler junto com vocês, talvez você já conheça essa passagem, é uma passagem muito conhecida, principalmente quando a gente quer falar sobre uma vida imersa, né, em multitarefas, em uma vida em que a gente está sempre muito ocupado, muito apressado, muito ansioso. E essa é a vida, né, que exemplifica muito o dia a dia de uma mãe. E eu queria conduzir esse devocional com você hoje, baseada num método, sabe, que eu tenho seguido há algum tempo. E é tão bom, principalmente se você não tiver, né, muito tempo, ou ainda não conseguiu se organizar, ou ainda não tem essa prática, não tem esse hábito no seu dia a dia de fazer uma leitura devocional. E você pode aplicar esse método aqui em passagens curtinhas, né? Não precisa ser em capítulos longos, inclusive ele é ideal para passagens curtas ou para você extrair um trecho, né, que chamou mais atenção ali durante aquela leitura, para você meditar sobre ele. Esse método de meditação, né, e leitura bíblica se chama traduzido, né, pra gente. Eu vou explicar aqui porque, enfim, as questões técnicas, né, eu sei na prática como é, mas quero dar o embasamento para vocês, né, porque não foi algo que eu inventei. Traduzido para o português significa leitura orante, tá? Mas vem do termo em latim, lectio divina. E aí essa é uma forma contemplativa de ler a Bíblia. Ela remota dos primeiros séculos da Igreja Cristã e foi estabelecida como uma prática monástica por Bento de Núrcia, lá no século VI. E aí é uma forma de orar as Escrituras que nos leva mais fundo na palavra. E os 4 passos tradicionais desse lectio divina, né? É o lectio, que é a leitura, o meditatio, que é a meditação, o oratio, que é a oração, e o contemplatio, que é a contemplação, né? Então, é uma leitura repetitiva, com uma reflexão profunda e extensa sobre um texto bíblico, né? Uma reflexão em oração sobre a nossa própria vida, à luz ali da nossa meditação. E, por fim, se faz um descanso silencioso, né, no amor de Deus. E são esses 4 os elementos básicos. E aí eu tava aqui, né, no meu devocional, senti esse chamado no meu coração de fazer esse momento com vocês. Inclusive estou aqui de pijama, não me arrumei, não fiz nada diferente, porque senão eu não gravaria, né, porque essas produções aí tomam muito tempo. E eu ainda quero sair. Agora são que horas, Jesus? No celular eu não consigo ver, que tá o 8h04. E eu quero sair no máximo ali até 8h30 pra fazer minha corridinha da gratidão do domingo, né? Temos aí um momento de almoço que vai ser aqui em casa mesmo, com a família, com as crianças, enfim, pra gente celebrar mais um pouquinho esse dia, porque ontem nós já iniciamos, né, as comemorações, fizemos uma coisa bem diferente, e a ideia foi dos homens, né, que a gente tirasse é sempre muito tumultuado almoçar fora no domingo, né, das mães, dia das mães. Eu brinco dizendo, né, que que os filhos bons, né, e presentes, e os filhos ingratos e distantes, todos, né, vão fazer algo, né, nem que seja uma vez no ano, para, enfim, pagar algum almoço para a mãe, enfim, participar ali de alguma forma.
E aí a gente acaba pagando, né, o pato por esses filhos que às vezes não são presentes, são distantes, são ingratos. Mas nesse dia eles aparecem, né, e fazem alguma coisa pelas mães. E aí vai todo mundo para os restaurantes e fica tudo lotado e é bem complicado. Então, foi ideia dos nossos maridos, né, que a gente tivesse um jantar só nosso. E aí foi maravilhoso, foi um tempo tão bom, tão aconchegante, foi super indico, certo? Se você tiver aí as mamães da sua convivência, mais chegadas, mais íntimas, né? Foi um momento ali de abrir o coração, da gente conversar sobre tantas coisas. Nós conseguimos conversar sobre tantas coisas e a mesma coisa, e todo mundo se entende, né? Então, nós temos esse momento ainda hoje, então eu fiz, não, vou abrir a câmera e vou gravar do jeito que eu tô, porque senão não vou fazer, né? E aí eu queria começar lendo esse trecho para você, se você não está familiarizada com ele, tá? Então ele tá em Lucas 10. Lucas 10. Cadê Jesus? (38 a 42) aqui. Quando eles seguiam viagem, começando 38, tá? Quando eles seguiam viagem, Jesus encontrou uma aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouviu seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, a gente pode começar, né, esse momento devocional, depois da leitura, né, você medita nas palavras lidas, enquanto elas vão ecoando, né, no seu coração, e você fica em silêncio por alguns instantes. Eu gosto de tentar visualizar a cena. Eu gosto de tentar, assim, como se fosse um observador ali da situação. E eu fico tentando imaginar Marta na cozinha, atarantada, pegando um utensílio, outro. Com certeza não era tão simples, tecnológico e prático. Cozinhar naquela época devia haver tantas limitações que hoje nós não temos. Eram muitas pessoas. Hoje ainda é muito desafiador cozinhar para muita gente. E imagino ela ali sozinha, tentando lidar com tantas coisas. De repente ela entrando ali na sala onde Jesus ensinava para aquelas pessoas, varrendo, ajeitando uma coisa a outra, de repente fitando assim os olhos em Maria, esperando que ela desviasse o olhar ali de Jesus. Eu fico imaginando o encantamento do olhar de Maria para Jesus, assim, contemplando e esquecendo de tudo à sua volta. E aí eu fico pensando que Marta podia estar ali, né, esperando Maria desviar o olhar e olhar para ela e ela arregalar assim os olhos e colocar uma expressão de raiva e frustração. E essa expressão ser suficiente para Maria sair daquele lugar e ir ali ajudá-la. E depois eu fico imaginando Marta chegando para Jesus. Oh, que imaturidade. Oh, Senhor, como tantas vezes somos Marta.
dando ordens para Jesus. Senhor, não te importas? Naqueles dias mais cansativos, né? Tantas tarefas. Ninguém se importa. Ai, gente, nem percebi que não tava mais gravando. Eu tive que exagerar novamente a memória para abrir mais espaço para fala. Não foi nada planejado, não tem um roteiro, né, para esse momento aqui. E aí, mas enfim, eu meditava sobre, imaginando, né, a situação, quantas vezes a gente acha que ninguém se preocupa com a gente, né, que ninguém nos vê, que ninguém vê nosso esforço, que ninguém nos agradece, né, ninguém vê o que eu tô passando. E na meditação eu tentava visualizar ali Marta tentando dar essa ordem a Jesus e o olhar de Jesus carinhoso para ela, com certeza de muita ternura e compaixão pelaquela imaturidade, né? Oh, meu Deus, eu fico pensando em Jesus assim, oh, Marta, você tá embaraçada com tantas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Eu não vou tirar isso dela, meu bem. Fico imaginando assim esse olhar de ternura de Jesus. E aí, nesse passo a passo dessa meditação, né, depois você pode ler o trecho novamente, tá? Mais 2 ou 3 vezes. Eu gosto de fazer a leitura, eu pego, quando eu tô lendo uma passagem maior, né, porque eu faço meu devocional, eu escolhi esse ano fazer o devocional pela Bíblia Todo Dia, da editora Vida, e aí, ó, ela vem com um trecho, ela vem com trechos, eu vou colocar aqui porque tá marcado, aí você entende melhor o que eu tô querendo dizer. Ela vem com um trecho do Novo Testamento, é a parte do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e em Salmo, ó, aqui é a parte do Antigo Testamento, aqui do Novo, e um trecho dos Salmos. Esse ano eu tô lendo só o Novo Testamento e Salmos. Então eu leio, né, aí eu faço umas marcações, ó, vendo? E aí nessas marcações eu faço essa meditação, esses pontos que me chamaram mais atenção. E aí quando eu vou fazer a releitura, eu leio esse trecho que tá marcado, tá? E aí eu leio 2, 3 vezes. E eu gosto de tentar ler numa versão diferente. Por exemplo, essa versão é uma versão muito poética, é uma versão assim muito simples de entender, que é a versão A Mensagem, a versão dessa Bíblia aqui todo dia, certo? Ela não é uma Bíblia convencional que vem os livros, sabe, divididinhos, sequenciados, não, ela vem esses trechos da Bíblia e aí você vai marcando como checklist, ó, vendo? Tem espaço para você fazer as suas anotações. E aí eu tento ler em outras versões. Essa aqui, por exemplo, é a Nova Almeida atualizada. Aí às vezes eu vou na linguagem de hoje, às vezes eu vou na NVI, na NVT, que eu gosto muito também, que é a nova versão transformadora. E aí essas releituras de repetição eu gosto de ler em outras versões, porque às vezes elas trazem um olhar, uma clareza, né, ampliam a minha interpretação sobre aquele trecho ali. Eu acho mais abrangente e conversa mais, né, comigo, pode conversar comigo de diferentes formas. E aí depois que a gente faz essa leitura repetitiva, né, daquele trecho, né, que nos chamou mais a atenção, a gente vai prestando atenção, né, aos pensamentos, aos sentimentos que vão surgindo nessa repetição da leitura. E depois a gente faz uma oração, né, em resposta ao Senhor sobre as coisas que foram lidas. Você pode ir escrevendo a sua oração,
Algumas vezes eu faço isso, né? Às vezes isso aqui é a reflexão final que eu anoto, e às vezes é a oração. Eu faço a minha oração ali escrevendo, né? E enquanto você ora, você pode já unir a oração com a contemplação, né? Então, por exemplo, voltando a meditar nesse trecho que nós lemos, podemos orar juntas, né? A partir da contemplação desse olhar de Jesus para Marta, fazer algumas respirações enquanto esses sentimentos, essas emoções vão se aquietando, vão dando forma às nossas palavras, né? Às nossas intenções, ao que a gente anseia que fique no nosso coração. Então, Senhor, Pai, nos ajuda a levarmos uma vida mais simples diante de você. São tantos afazeres, Senhor, são tantas coisas que temos que lidar todos os dias. Mas nos ajuda a não nos perdermos nesses tantos afazeres. Nos ajuda a não nos perdermos daquilo que é mais importante. Buscar a Tua vontade, buscar a Tua presença. Crescer em sabedoria diante de você. Nos alimentarmos da Tua palavra. E deixar que aquilo que você pensa ao nosso respeito e aquilo que você deseja para a nossa maternidade, isso seja o mais importante. Que nas tantas distrações do dia, nas distrações das crianças, em meio aos nossos afazeres, nos ajude, Espírito Santo, para que não nos esqueçamos que eles não nos atrapalham de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Que possamos ter a leveza, a tranquilidade de sair desse embaraço e voltar a atenção àquilo que é mais importante. Nos ajuda na construção das nossas agendas diárias. Nos ajuda a contemplar a Tua bondade, a Tua graça, misericórdia, o Teu favor todos os dias. Nos ajuda a exercitarmos mais a gratidão. Porque nunca alcançaremos o reconhecimento que esperamos dos homens. Que o único reconhecimento que o nosso coração anseie seja pelo Teu, Pai, seja de sermos aprovadas por Ti. Aquieta o nosso coração, a nossa mente. Nos ajuda a sermos mais leves, Senhor. Intencionais em tudo quanto fizermos. Tem misericórdia e compaixão dos nossos atropelos. Espírito Santo, nos ajuda a reordenar as intenções e propósitos do nosso coração quantas vezes forem necessárias ao longo de um dia.
Obrigada porque, por mais que pareça que ninguém está nos olhando, nem nos percebendo, você está, Senhor. Você está sempre conosco. E que isso nos baste. Obrigada, Pai, por tua doce presença, consolo e refrigério. Continua nos disciplinando, nos convidando a realinhar as nossas expectativas, olhando para você. Em nome de Jesus. Que o nosso coração esteja em você. Que a nossa identidade esteja em você. Porque se colocarmos a nossa identidade condicionada a uma maternidade perfeita, seguindo todo o beabá da sabedoria humana, ou numa profissão, ou num casamento, ou em relacionamentos, vamos sempre nos frustrar. Porque são muitas coisas. E certamente nos perderemos em tantas coisas. Obrigada porque você simplifica tudo, Senhor, trazendo tranquilidade e consolo para os nossos corações, nos orientando e dizendo: uma só é necessária. Foca nisso, minha filha. Estamos aqui, Pai, para te dizer que aceitamos ser disciplinadas, orientadas pelo Senhor. Desejamos viver essa vida mais simples diante de Ti, com inteireza de coração e motivação. Obrigada, Pai. Renova as nossas forças. Não nos deixe desfalecer diante das dificuldades. Em nome de Jesus. Amém. E é isso. Uma oração, né? De iluminação. Eu também li essa oração de iluminação aqui nesse livro. E gostaria de compartilhar, né? Esse livro é uma trilogia da autora Vanessa Belmonte. Esse aqui é o Permaneçam em Meu Amor. Tem o Permaneçam em Mim, que é o primeiro. Permaneçam no Meu Amor, ela trata sobre disciplinas espirituais. São 15 no total, se eu não me engano. Esse aqui é Simplicidade, Solitude, Silêncio, Submissão e Serviço. E tem o Sejam Meus Amigos, que é o terceiro. Salvo engano, tá lá embaixo. E aí ela, no trecho, né, desse capítulo da simplicidade, a oração de iluminação que ela bota aqui como sugestiva é essa que eu vou compartilhar com você. Pai querido, entregamos ao Senhor tudo o que carregamos e que nos pesa os ombros, a complexidade que a vida tomou e nossa luta para dar conta de tudo. Clamamos por socorro para podermos aprender a viver uma vida simples, que deseja uma coisa só, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a viver momento a momento em dependência do Senhor e a fazer escolhas sábias. Amém. Amém. Então, mães, que o nosso coração possa estar no Senhor e não no cumprimento de tudo que a sabedoria humana tem de ajuda, de orientação, de conselho. Muitos são válidos, mas que a gente possa discernir no nosso coração, de acordo com as nossas realidades, com os nossos momentos.
porque não vale a pena seguir um beabá perfeito de como ser a mãe ideal, de como conduzir a maternidade de maneira ideal, às custas do que é mais precioso, às custas de realmente estar presente para nossos filhos, às custas do nosso casamento, às custas de não estar presente para viver o sagrado nos nossos lares, de ver beleza nas coisas simples do dia a dia e de não estarmos condicionando a nossa felicidade a ter nada. Sermos sempre gratas pelaquilo que temos e sermos sábias naquilo que falamos, seja dentro de nós ou a forma como colocamos e expressamos, né? Aquilo que intencionamos fazer. É isso. Desejo um feliz Dia das Mães e uma maternidade cada dia mais leve para você, enriquecida de propósito, intenção, vivida no dia a dia. Tá bom? Em nome de Jesus.